de número 5, iremos fazer menção do verso 1, verso 8, verso 10 e verso 11. Aleluia, glória a Deus. Livro de 2 Reis, capítulo de número 5, verso de número 1, verso de número 8, verso de número 10 e verso de número 11. Todo mundo encontrou? Se o irmão do seu lado está sem Bíblia, seja um crente, divida com ele. Glória a Deus. Todos encontrou? E diz assim a palavra do Senhor: Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem notável diante do seu Senhor, e honorável, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém leproso. Verso 8: E assim sucedeu, quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, que ele enviou ao rei, dizendo: Por que rasgaste suas vestes? Deixa que venha até a mim, e ele saberá que existe um profeta em Israel. Verso 10: E Eliseu enviou-lhe um mensageiro a ele, dizendo: Vai-te e lava-te no Jordão 7 vezes, e a tua carne virá novamente a ti, e tu serás limpo. Porém, Naamã, irado, e foi-se embora e disse: Eis que pensei, ele certamente sairia até a mim, se porá de pé e clamará o nome do Senhor Deus, e baterá a sua mão sobre o local e recuperará a lepra. Agora, olha para esse irmão bonito que está do seu lado e pergunta para ele: tem sido agradável diante de Deus? Vamos orar nessa noite, Pai. Nessa noite não desfazendo a oração do teu servo jamais, Pai. Mas, Pai, nessa noite, Pai, abre a nossa mente, o nosso coração, o Espírito Santo de Deus, Pai, para aquilo ao qual o Senhor tem a falar, a ministrar aos nossos corações, Pai. Pai, que a Tua palavra, Espírito Santo, entre no íntimo da nossa alma, Pai, e nos faça entender realmente, Pai, o cristão ao qual estamos sendo diante do Senhor nessa noite. Fala conosco e não te cala, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Podemos aceitar, irmão? Irmãos, o tema ao qual vocês oraram e colocaram é um tema lindo: bálsamo para uma geração ferida. E quando eu clamava e rogava ao Senhor sobre feridas espirituais, o Senhor me colocava diante dessa mensagem, Maicon, e eu achava muito interessante. Nós estamos diante de um período de um profeta chamado Eliseu, ao qual se encontra em 2 Reis. Mas Eliseu foi um grande profeta, mas antes dele houve um profeta ao qual teve uma das maiores pregações do Antigo Testamento, chamado Elias. Eliseu não é um profeta que veio do nada. Eliseu não é um homem ao qual caiu de paraquedas dentro da igreja para ser usado. Não, Eliseu deitava água às mãos de Elias enquanto Elias fazia o ministério. E tanto é que quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós vamos ver que antes de Elias ser assunto aos céus, ele vai fazer teste com Eliseu. Eliseu, fica aqui, porque eu tenho que ir adiante. Só que quem entende a chamada e a caminhada com Cristo não larga a mão do arado em momento algum, porque Eliseu está sabendo: Elias, tu vai, mas aonde tu for eu irei contigo. Ei, irmãos, não é cargo que vai definir quem nós somos diante de Deus, mas sim a nossa constância com Cristo Jesus. Irmãos, Eliseu é um profeta usado por Deus, homem de Deus, mas ele não caiu de paraquedas no seu ministério. Eliseu tinha oração, tinha entrega, tinha busca com Deus. Eliseu era alguém que trabalhava antes mesmo do seu ministério iniciar. Mas, irmãos, nós nos deparamos no capítulo de número 5 com algo começando no verso 1, não falando de Eliseu, pai. Não, pastor, o capítulo de número 5 não começa falando que Eliseu era usado, que Eliseu tinha presença, mas começa falando de um certo homem chamado Naamã. Irmãos, quando nós vamos pegar o Antigo Testamento, todo nome tem um significado diante de Deus, e esse nome trazia algo sobre a vida dessa pessoa. E quando nós vamos pegar e estudar o nome de Naamã, Naamã significa agradável. Irmãos, nós lemos no verso de número 1 que Naamã, ele era um homem ao qual Deus
usados por Deus. Se eu perguntar para nós aqui, para cada pessoa, todo mundo vai virar e vai falar: eu sou usado por Deus, ou eu já fui usado por Deus. Só que no final do verso de número 1 vai dizer que Naamã era tudo isso, porém ele era leproso. Pregador, porque a lepra vem sobre Naamã? É o verso de número 11 e o verso de número 12, ao qual nós lemos: Naamã se tornou orgulhoso. Naamã, o poder de Naamã dentro da Síria cresceu sobre a cabeça de Naamã, e Naamã já pensava: eu não preciso mais do Senhor para dar livramento à Síria. Agora eu faço com o meu braço, agora eu faço do meu jeito, e agora eu faço do meu querer. Irmãos, eu abro falência nesse foco. Muitas das vezes a nossa vida com Deus há um declínio espiritual. Não é porque Deus esqueceu de nós, não é porque Deus mudou, é porque muitas das vezes a nossa conduta diante de Deus até caiu, é porque muitas das vezes a nossa oração com Deus até caiu, a nossa constância em jejum e vida com Deus e viver diferente do mundo caiu. O orgulho subiu, a ganância subiu, os 7 pecados capitais sobrevêm sobre nós. Naamã agora batia no peito e falava: eu posso, a Síria só é o que é porque eu livrei, esse rei só reina porque eu dei livramento à Síria. E quantas vezes nós entramos naquela porta para dentro, assentamos nessa cadeira e dizemos: é eu que faço, é eu que canto, é eu que prego melhor, é eu que tenho teologia bacharelado, é eu que faço, é eu que posso. Mas só que não. Olha aqui, irmãos, Naamã ele tinha tudo, porém ele era. Quando nós vamos pregar a lepra retira a pessoa de dentro da sua cidade e isola ela. Sabe por que tem muito crente que não participa de coisa dentro da igreja? É porque está leproso. Sabe por que tem muito crente que vive pedindo oração dos outros, vive assuntos dos outros? É porque é leproso, é porque ele não tem mais intimidade com a casa e quer viver dependendo dos outros. Mas eu posso te dizer uma coisa: nessa noite, se você está dependendo muito do irmão, eu posso te dizer uma coisa: aquele que morreu há mais de 2000 anos dependurado no madeiro, ele está dizendo: reforma a casa, faz embora aquela mulher, acenda a lamparina e varre a casa. Irmãos, porque muitas das vezes pegamos o microfone e cantamos da boca para fora, mas o Espírito Santo não move mais. Muitas das vezes pegamos o microfone, pregamos palavras bonitas e sábias, mas vazias da presença de Deus. Aleluia. Irmãos, é fácil chegar e falar de si, mas sem falar de Cristo. É fácil falar por mim, mas sem falar vivendo Cristo na essência. É por isso que Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de. Irmãos, Naamã fala: eu sou, mas dentro de casa é leproso. Meu Deus. É por isso que tem muita gente que depende da oração do irmão e da igreja, porque a sua casa diante de Deus já está toda ferida. Irmãos, eu estava conversando com meu pai, que é o pastor, durante o serviço enquanto nós trabalhávamos, e nós debatíamos sobre esse tema: feridas. Posso te dizer uma coisa? Há 2 tipos de ferida. A primeira ferida é aquela ao qual Deus nos coloca no deserto, e a ferida ocorre no deserto. Base disso, vai dizer que João Batista crescia e se robustecia no deserto. Crescer em comprimento, robustecer estrutura. É quem cresce com Deus, mas não deixa a oração de lado. É quem prega muito, mas a essência de Cristo está dentro. É quem ora demais, canta demais, tem a presença. Ele pode até não ter letra, ele não pode saber ler, não precisa saber escrever, mas quando ele vira e fala assim: vamos abrir na harpa número 3, é quando ele começa a ler os salmos. A presença de Deus é como um explosivo, é como um dínamo. Não precisa de muito saber, mas a presença que está dentro queima. Quem carrega feridas geradas no deserto com Cristo não para.
Ferida gerada no deserto, Deus cicatriza. Mas ferida gerada por erro meu e seu, é necessário eu e você, nós mesmos, nos tratar. Meu Deus! É por isso, pastor, que tem muito crente que chega perto da igreja e fala: pastor, olha para mim, minha casa está uma bagunça, mas não é crente dentro de casa. Ô pastor, olha para mim, eu preciso salvar meu marido, mas a irmã não é prudente dentro de casa, ela não é uma boa esposa. Ah, pastor, eu estou sofrendo um ataque dentro do meu serviço, é porque tu não é crente dentro do teu serviço, é porque você prefere viver do teu jeito do que viver Cristo. Irmãos, falar que é cristão é fácil, mas você sabe o significado de cristão? Pequenos cristos. Sabe o que significa isso? É andar como Cristo andou, é falar como Cristo falou, é ser como Cristo ser, é ajudar como Cristo ajudou. Isso aqui é muito para jovens. Irmãos, eu sou líder de jovens dentro também do meu ministério. Imagina a dificuldade que é. Uma coisa muito difícil hoje em dia na juventude é o linguajar. Paulo, mirando a sua carta, Timóteo, ele vira e fala assim: Timóteo, seja irrepreensível na sua fala. Tu fala a tua vontade ou a vontade de Cristo? Tu fala da tua vida ou tu fala de Cristo para a tua vizinha? Tu dá exemplo de Cristo dentro da tua casa para o teu marido, para o teu filho, ou tu prefere estressar, perder a cabeça, amaldiçoar a sua geração toda? Mas agora, olha aqui, irmãos, Naamã está ferido porque ele fez do jeito dele. É por isso que tem muita gente que depende de pastor, depende de líder e nunca tem vida espiritual. A ferida não foi Deus que gerou, foi você que gerou, e tu não quer cicatrizar ela. Irmãos, eu amo. Eu estava vendo sobre o estudo sobre John Wesley. E John Wesley pregava, durante a sua pregação era mais de 20 mil pessoas para ouvir John Wesley sem microfone. E um jornalista chegou perto dele e falou: John Wesley, por que as pessoas amam ouvir você pregar? Ele virou e falou: é porque eu queimo na presença e eles vêm me ver queimar. Sabe o que é isso? Quer que a sua casa seja diferente? Seja um crente exemplo. Ah, meu Deus, quer que o seu serviço seja diferente? Seja você primeiro a essência. Naamã tem tudo, mas é leproso. Talvez você tenha carro, tem família, mas está uma bagunça porque tu está ferido, porque você se feriu. E não adianta apontar e falar: a igreja me feriu, o irmão me feriu, o pastor me feriu. Para com isso. Seja crente verdadeiro. Para de ser menino como Coríntios. Para de viver de leite. É necessário permanecermos num tempo de massa. Naamã está leproso. Só que ele entra dentro de Jerusalém e pega uma moça. E essa moça vai para a casa de quem? Naamã. Ela vai ser uma cuidadora, ela vai ser a esposa de Naamã. Só que ela não só serve a esposa de Naamã, mas ela observa a casa. Sabe por que tem muita gente que anda ferida? É porque não está olhando para dentro de si. É porque prefere olhar o irmão do lado: o irmão está fazendo isso, o irmão está fazendo aquilo. Mas você mesmo não olha para dentro de você. É porque Pedro e Paulo diz: voz, seu espírito e morada do Espírito Santo de Deus. É mais fácil eu e você olhar para o irmão do lado, julgar o erro, do que eu e você olhar para dentro de nós e falar: eu estou errado nisso, eu estou crescendo demais nisso, eu preciso mudar isso. Naamã olha o rei falando: eu salvei. Mas tem uma menina dentro da casa dizendo: ah, se Naamã soubesse o homem de Deus que tem em Israel, ele sararia o meu Senhor da lepra. Naamã na hora arruma o desespero, corre até o rei e fala: o rei, eu preciso ir para lá, porque tem alguém lá que vai sarar minha ferida. Posso te dizer uma coisa? A ferida que é para Deus salvar, prostra os pés diante dele, ajoelha, rasga o teu coração que ele cura. Mas agora que for a atitude minha e sua, nessa noite, que abaixemos o nosso ego, a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos planos, os nossos projetos, e fala: Senhor, seja feita em mim a tua vontade. Olha como Paulo orava: cria em mim a mente de Cristo, e que eu seja um exemplo. Irmãos, ele arruma o desespero e vira e fala: arruma um jeito, rei. O rei escreve carta e manda vir de Jerusalém, de Israel.
começa, rasga suas vestes e vira e fala assim: como eu vou ser Deus para curar a lepra de alguém? Só que ao mesmo tempo que tem alguém que é rei da nação de Cristo, pastor, isso aqui é lindo, porque ele era rei do povo que tinha a presença de Deus, Mike. Então era óbvio que ele era para ser cheio, mas só que ele não tem maturidade com Deus. Aí o rei que era para ter presença não tem, mas lá no cantinho tem um profeta que é chamado de homem de Deus. Enquanto o rei não tem estrutura para curar, tem um profeta que não tem nome, não tem status, mas ele fala: manda vir, aqui ele vai saber que ainda há profeta e isso. Sabe por que tem muita gente que vive ferido? É porque gosta de viver ferido. Não procura cura. Quem está vendo aquela pessoa? Toda a família tem, não vem não que tem. O irmão é uma pessoa que fala: não, eu estou com a dor na coluna. Vai no médico, irmão. Ah, não, eu vou tomar aquilo ali vai melhorar. Aí nós precisamos carregar o peso. Ah, não, irmão, eu estou com a dor na coluna, eu estou com a dor de cabeça. Prefere viver enfermo do que resgatar a cura. É a mesma coisa dentro da igreja. Tem gente que prefere viver arrastando a perna, se fazendo de coitadinho com os outros e deixando a presença embora da casa. É porque tem gente que prefere viver do jeito que está, do jeito que quer, e no último dia não entrar na cidade, onde as ruas são de ouro, os rios são de cristais. Ou prefere viver uma vida qualquer aqui, mas eu quero viver uma vida eterna com Cristo. Eu estava conversando com um jovem que eu ganhei para Jesus, e ele virou para mim e falou assim: ô Carlos, o crente vive o inferno na terra para viver um céu eterno, mas o ímpio vive o céu momentâneo na terra para viver um eterno no inferno. Meu Deus, aquilo ali bateu na mente, porque nós gostamos de viver bem aqui, amamos viver tranquilo aqui. Mas se eu te perguntar agora, se eu e você morremos agora, para onde nós vamos? Meu Deus. Se eu virar para você e falar: hoje nós deitamos a nossa cama, fechamos os olhos e amanhã não levantar, é céu ou inferno? É bom viver ferido? É, mas quem gosta de viver ferido uma hora acaba morrendo. Sabe qual é o problema? É morrer sem Cristo na sua vida. É morrer sem Cristo na sua vida. Ah não, eu vivia na igreja, mas vivia ferido. E no último dia, a Deus virar para você e falar: apartai-vos de mim, porque eu não busco isso. Naamã manda a carta através do rei. O rei que está dentro da presença não tem presença, mas o profeta tem. E o profeta, além de ter presença, tem atitude. Pastor, o que muitas das vezes desfalca o ministério dentro da nossa igreja hoje em dia é crente com presença e sem atitude. Meu Deus. Se o pastor chegar perto de você agora e falar: prega para hoje no culto, você vai pregar ou vai correr? Uma vez o nosso pastor fez isso para o nosso ministério. Ele chegou no domingo de manhã cedo na escola, veio pelo dominical, virou e falou assim: ó, hoje à noite o pregador do culto é surpresa. Irmãos, eu nunca vi tanto irmão pegar a Bíblia para ler. Eu vi irmão folheando dos livros ao Apocalipse e voltando de trás para frente. Na hora que chegou, na hora da pregação, o pastor pegou o microfone, virou e falou assim: é eu que vou pregar. Mas o Espírito Santo virou e falou: sabe por que eu perguntei e falei que o pregador seria surpresa? É porque tem gente vivendo de qualquer maneira, esquecendo que a vida minha é de surpresa. É porque tem gente que ama viver feliz e não quer viver sarado, e esquece que a qualquer momento a trombeta soa e nós iremos entrar para as bodas com ele. Mas eu te pergunto nessa noite: está ferido por causa de processos ou porque tu quer ficar ferido? Naamã, ele ouve, a carta volta. O rei de Israel manda a carta de novo a Síria e vira e fala: manda Naamã vir. Mas o Michael Felipe, eu acho isso bonito, sabe por quê? Ele não manda Naamã vir para o palácio. Ele manda e fala assim: vai para a casa do profeta chamado Eliseu. Tem crente que está querendo receber cura do pastor, mas Deus está dizendo: não é momento do pastor te curar, é momento de você se resolver comigo. Mas sabe por que tem muita gente que não gosta de se curar? É porque quando é resolver
negue-se a si, tome a sua cruz e... O que tem de gente tomando a cruz sem negar ele? O que tem de gente carregando o microfone, carregando o carro, mas ele mesmo não é crente diante de Deus? O que tem de gente fazendo muito, cantando muito, pregando muito, mas com Deus não tem? Naamã já sabe que ele não precisa ir para o palácio, mas ele tem que ir numa casa pequena. A estrutura por fora pode ser pequena, mas o Deus que habita dentro do homem que está ali dentro é grande. Naamã chega na porta de uma casa pequena, não tem formosura, mas a presença que queima dentro de Eliseu é diferente. Posso te dizer uma coisa? É por isso que tem igreja que tem aquele irmão quietinho, que ele todo culto ele está em oração, está em estudo, está no culto, está frequente. Você vira e pergunta, esse irmão não passa prova não? A casa dele está pequena, ele não veste a melhor roupa, ele não tem o melhor estudo. Olhamos a aparência por fora, Naamã olha a aparência por fora, mas Deus está dizendo assim, Naamã, tu é leproso por fora e tem muita coisa, mas Eliseu, ele não tem muita coisa por fora, mas a presença que queima dentro dele é diferente. A cura da tua ferida está dentro de uma casinha pequena. Irmãos, isso aqui é lindo. Naamã, ele tinha tudo na Síria, não tinha? Mas não tinha feridas cicatrizadas. Mas Deus está falando com Naamã, eu vou ter que te amassar para você se tornar agradável de novo, para tu lembrar que você tem tudo, mas não tem nada dentro de mim. Mas Eliseu não tem nada por fora, mas a presença que ele tem é tão linda, que a tua ferida quem vai curar é ele, que a tua ferida quem vai liberar é ele. Posso te dizer uma coisa? Não queira muita coisa por fora, sendo que o teu interior está vazio de Deus. Irmãos, quando nós vamos pegar estudos sobre Paulo era um homem baixinho. Alguns historiadores da época, como José, vai dizer que Paulo era baixinho, careca. Mas os romanos vão virar e vai falar assim: és tu o incendiário dessa geração? Aleluia. Paulo não tinha aparência por fora, mas, meu Deus, evangelizou toda a Ásia menor e maior. Eu posso dizer uma coisa? Ele encerra a sua chamada dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não precisa ter beleza externa, mas precisa ter intimidade no interior. Não vai. Sabe por que muitas das vezes pessoas que o ego, o orgulho sobre a cabeça não são curadas? Porque ele já forma dentro da sua mente falando: o milagre vai acontecer desse jeito. Posso te dizer uma coisa? Quando você planejar o jeito que Deus vai fazer na sua vida, posso te dizer? Ele muda toda a história. Naamã já saiu da Síria falando: ele vai fazer, vai chegar, vai se prostrar diante de mim, vai orar o Deus dele, vai pôr a mão sobre as minhas feridas e eu vou ficar santo. Meu Deus! Porque tem gente que vira dentro, chega dentro da igreja e fala: eu vou para a igreja, eu vou chegar no final do culto, vou pedir oração para o pastor vai orar para mim, vai me dar um abraço e eu vou ser curado. Não. Aleluia. Não. John Wesley na Inglaterra, ao seu início do seu ministério, ele era um grande pregador dentro da Inglaterra. Ele tinha nome em todas as catedrais e igrejas dentro da Inglaterra, até que ele veio pregar nas Américas, junto com um barco de escravos. Ele veio pregar para as Américas, e durante o caminho da Inglaterra até as Américas, chamada Brasil, ele vai haver uma tempestade dentro do barco. Tem dois jovens com ele, que não tem nome, mas tem presença. John Wesley fica desesperado, virando e falando: eu vou morrer. Só que tem dois jovens que é cheio da presença, põe a mão no ombro de John Wesley e fala: John Wesley, tu não conhece Cristo de verdade, porque se tu conhecesse, tu estaria alegre, tu vai morrer com ele. Só que John Wesley abaixa a cabeça, prega na América, não faz um grande ministério, volta para a Inglaterra. Quando ele volta para a Inglaterra, ele senta em uma praça em Londres, e quando ele está sentado no banco, tem um homem que ninguém sabe o nome, ele está lendo o prefácio, meu Deus, de Lutero, a carta de Romanos, e quando ele está lendo, John Wesley está com a cabeça baixada ouvindo, ele vai dizer que a presença de Deus chega ao lado dele, abraça ele, e era como se a alma dele fosse rasgada em duas. Ele vira e fala: ali eu entendi
o ministério do Cristo. Posso te dizer uma coisa? Talvez tu ainda não é cheio da presença porque tu está querendo do teu jeito, mas ele está dizendo: eu preciso quebrar o ser para ser do meu jeito, da minha maneira. Talvez ainda tu não tenha o dom de línguas, o dom de profecias, o dom de discernimento, é porque tu está querendo do teu jeito. E ele manda dizer nessa noite: rasga o teu coração nessa noite, não desfaça das tuas vontades, mas que você vai ver a glória dele sobre a tua vida. De dentro, vai dizer que Eliseu manda um servo seu, vai lá e fala com Naamã, manda ele mergulhar 7 vezes. Na hora Naamã desespera, pastor. Eu mergulhar no rio sujo, na minha cidade há 2 rios de águas cristalinas. Irmãos, quando nós vamos ver, toda mãe fala isso pro filho: está com machucado? Não vai brincar não, vai cair água suja, vai infeccionar. Na lógica humana, Naamã não poderia mergulhar porque as suas feridas iriam piorar. Só que Deus age da forma diferente. Ele age do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, e ai de nós se querer controlar Deus, não vai. Meu Deus. Naamã, na hora, o orgulho fala alto: eu não vou. Tem gente que prefere viver ferido do que fazer a vontade de Deus. Tem gente que prefere viver arrastando do que fazer aquilo que Deus já colocou sobre a vida dele. Aí anda sobre becos e balados, andando em baixos e altos. Não é porque Deus é mau, é porque ele está correndo da vontade dele. Posso te dizer uma coisa? Ai daquele que tenta se esconder de Deus, não tem como. O Jonas comprou passagem para lugar diferente, tentando fugir de Deus, não fugiu. A baleia pega Jonas, vai para as profundezas, não se esqueceu de Deus. No fundo do mar, Jonas ora e Deus ouve. Posso te dizer uma coisa? Não tem como tu correr, não tem como tu esconder daquilo que ele já planejou, daquilo que ele já separou sobre a sua vida. Naamã, o orgulho cresce. Irmãos, e no verso 13, olha como é que Naamã é orgulhoso. E os seus servos aproximaram e falaram a ele e disseram: meu pai. O orgulho de Naamã cresceu tanto que não era nem para chamar ele mais de Naamã. Só tenta agora se me chamar de pastor, de evangelista, de líder, de conferencista, de diaconisa, de missionário. Posso te dizer uma coisa? Em todas as cartas que Paulo escreve às igrejas, tanto a Romanos, Coríntios, Éfesos, Gálatas, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, ele não começa falando apóstolo, ele vem e fala: eu, Paulo, apóstolo pela misericórdia de Deus. A Paulo está dizendo: antes do apostolado ele me conhece como Paulo. Eu posso até deixar de ser apóstolo, ele me reconhece. Posso te perguntar uma coisa? Se o carro foi embora, Deus te conhece? Se o pastor virar e falar: eu vou colocar você de banco um pouquinho, Deus te conhece? Se o pastor virar e falar: eu vou te tirar da liderança, Deus ainda te conhece? Porque é fácil conhecer quando tem um cargo e quando não tem. Porque é fácil conhecer quando tem um nome e quando não tem. Irmãos, ele vira e fala: o meu pai Naamã, se o profeta tivesse te pedido coisa maior, tu não faria? É só mergulhar 7 vezes. Irmãos, aqui me dói, porque tem servo que é sarado, mas alguém que é líder não é sarado. Porque Naamã está tão orgulhoso, não focado em mergulhar, mas focado na sujeira do rio. Aqui o servo dele está falando: Naamã, a sujeira não importa, é água, mergulha 7 vezes. O que tem de gente que tem cargo, mas anda ferido, matando gente. Eu posso te dizer uma coisa: é melhor não ter cargo, não ter nome, mas ser santo com Deus. É melhor não ter o carro do ano, a moto do ano, a casa do ano, mas ser cheio da presença de Deus. É melhor não ter nada, mas ter a graça com Cristo. Irmãos, heróis da fé morreram sem nada, mas cheios da presença. O escritor sobre a biologia, sobre a história de Noé, que vai virar
um garfo de prata, uma colher de prata, um garfo de prata e um casaco velho. Só que ele abre a cabeça e fala assim, ele só tinha isso, mas no céu ele ganhou milhares de almas para Deus. O que tem de gente que está querendo encerrar a carreira? Eu fui pastor, eu fui diácono, eu fui evangelista, eu fui conferencista, eu fui líder do círculo de oração, eu fui líder das igrejas, das crianças, eu fui líder de igreja, mas diante de Deus eles nem conhecem, Deus nem sabe mais a voz dos joelhos que nós estamos falando, mas tem gente que não tem nome, mas Deus vem e fala, eu conheço a tua voz do joelho, eu ainda te conheço. Porque tem de gente que não tem nome, não te dou, mas tem nome com Deus. Sabe por que Eliseu é cheio? É porque o homem ao qual foi professor dele virou dentro de Israel e fala, sobre a minha palavra não vai cair chuva sobre Israel. Sabe o que ele está falando? O rei, eu não preciso usar o nome de Deus porque eu tenho intimidade com ele me conhece. Mas sabe por que tem gente que é cheia? Ah, meu Deus, que a luta está passando, mas continua. É porque ele vira e fala, eu sei quem me gerou, eu sei quem me salvou, e eu sei quem cuida da minha vida. Na mão é a mão da consciência. É só sentir mergulho. Vamos lá. Ele procura um lugar no rio, dá para ele entrar. Entra. Primeira vez, levanta. Não acontece nada. Segunda vez, levanta. Não acontece nada. Terceira vez, levanta. Não acontece nada. Eu imagino as feridas da lepra de Naamã, mas estão começando a coçar por causa da água suja. Sabe por que tem muita gente, pastor, que não gosta de ser curado? Porque muitas das vezes, quando a gente é para ser curado, Deus vai requerer que nós deixemos coisas, mas preferimos ainda continuar com amizades que gostam de fofoca do que viver a Cristo. É porque preferimos andar com relacionamentos que não foi Deus que gerou para nós, do que ser curado diante de Deus. É porque preferimos ter tudo na terra, mas não ter nada com Deus. É porque preferimos viver a nossa vontade, o nosso desejo, do que viver a vontade de Cristo. Aleluia. Irmãos, quando Jesus vira e chama Pedro, Pedro deixa barco e deixa peixe. Quando ele vira para Levi, Mateus vira e fala, segue-me. Levi está deixando uma vida rica para servir Jesus. E quando Jesus te chamou para ele, o que você deixou lá no mundo? Será que tu ainda está com o mundo agarrado atrás de você falando, eu até vou para o céu, mas eu vou levar minhas vontades, eu vou levar minha ignorância, eu vou levar minha soberba, eu vou levar o meu ego, eu vou levar minhas vontades. Eu posso te dizer uma coisa, ele disse que a porta é estreita, o caminho é apertado, só entra você. Não deixa o que te larga para Deus, deixa o que tem te afastado da presença dele para trás. Na mão mergulha a quinta, a sexta e a sétima. Sabe o que é mais lindo, irmãos? O escritor de Reis vai virar e vai falar assim, irmãos, que quando ele levanta da sétima, pastor, a sua pele é como de bebê. Irmãos, a pele de uma criança recém-nascida não é gostosa de você segurar, de você passar a mão, aquela pele macia. Agora eu te pergunto, feridas não geram cicatrizes, não? Irmãos, presta atenção nisso aqui. Feridas geram cicatrizes, não gera? Se eu parar para todo mundo perguntar aqui, todo mundo tem uma cicatriz, não tem? Vai ter uma história atrás da machucada daquela cicatriz, não vai? Agora, como é que alguém que era leproso, tinha a pele toda machucada, não tem cicatriz agora? Isso aqui bate em mim e em você. Muitas das vezes Deus até quer fazer, mas eu e você ainda fomos sarados, mas nos ferimos para viver do jeito que queremos. Você não entendeu isso aqui? Naamã, todo ferido, levanta sem cicatriz.
Deus até curou pessoas nessa noite, Deus até resgatou feridas, mas você tem se machucado mais uma vez para viver das suas vontades. Você prefere viver das suas vontades do que viver o altar. Deus até te salvou, te tirou do lamaçal do pecado, te remiu com o sangue dele, te fez uma promessa, desceu o Espírito Santo sobre a tua vida. Tu talvez outrora pregava, tu outrora cantava, tu outra hora evangelizava, mas você preferiu voltar às bolotas dos porcos. Tu preferiu fazer como um filho pródigo, até era chamado de filho, mas preferiu ir viver as vontades do mundo. Mas eu posso te dizer uma coisa: ele não cura feridas pela metade, ele cicatriza as feridas. E eu posso te dizer uma coisa nessa noite: se você está querendo voltar a se ferir nessa noite, lembra que o filho pródigo rodou tudo, quis comer junto das bolotas do pai, mas ele vira e fala: a casa do meu pai. Posso te dizer uma coisa? O bálsamo das suas feridas é Cristo. Bálsamo é uma planta ao qual a sua nódia é usada para fechar feridas e cicatrizar feridas. Posso te dizer uma coisa? Tu pode rodar o mundo inteiro, mas a cura para a tua ferida você só vai encontrar nele. Aleluia. Seu casamento pode estar indo de mal a pior, a tua cura do teu casamento você só vai encontrar nele. Tu pode estar procurando serviço em tudo que é lugar. Posso te dizer uma coisa: a cura do teu serviço você só vai encontrar nele. Se coloca de pé. A equipe de louvor vai se louvando, né? Irmãos, um jornalista vai entrar dentro da igreja de Spurgeon. Enquanto ele participava do culto de Spurgeon, ele ficou sentado no cantinho da cadeira. E quando a pessoa que liderava o culto, pastor, chamou Spurgeon para vir tomar a tribuna, vai dizer que as irmãs do ciclo de oração, a igreja baixava a cabeça e começava a chorar. E o jornalista não entendeu aquilo. E ele chegou perto de uma irmã da igreja, virou e falou assim: irmãs, por que quando o Spurgeon saiu da porta da igreja para vir tomar a tribuna, por que vocês começaram a chorar? Elas com lágrimas no rosto, com um sorriso no rosto, elas viraram para aquele jovem e falou assim: é porque quando o Spurgeon está vindo para o altar, nós sabemos que a voz de Deus irá falar conosco. Posso te dizer uma coisa? Cura certas feridas dentro da tua vida, porque a obra sobre a tua vida ainda não acabou. Tem vidas ainda que precisam da tua mensagem. Tem pessoas ao qual estão outrora, agora no lamaçal do pecado, precisando da minha e da tua vida. Posso te dizer uma coisa: a cura da tua ferida tu só vai encontrar nele. E nessa noite para de querer viver as tuas vontades, para de viver os teus desejos, para de viver os teus quereres. E nessa noite rasga o teu coração e grita como Isaías 6: eis-me aqui, envia-me a mim. E eu posso te dizer uma coisa: o céu está dizendo: eu preciso da tua vida. Ei, tu é ferramenta, tu é filho escolhido, tu é instrumento debaixo das minhas mãos. Posso te dizer uma coisa: se cura nessa noite. Se for necessário, se derrame em lágrimas. Se for necessário, fale em línguas mais uma vez. Se for necessário, dobre os seus joelhos, mas saia nessa noite dizendo: eu perco tudo, mas não perco a presença de Deus. Eu deixo tudo, mas eu não deixo a graça daquele que me salvou. Pai, nessa noite, Pai, aqui em toda a tua igreja, debaixo das tuas mãos, Pai. Pai, nessa noite o Senhor conhece o nosso coração, Pai. Pai, Pai, houver uma vida com o coração ferido nessa noite, Pai. Entra com injeção de ânimo, de cura, Espírito Santo. Traga a memória da tua igreja, Pai, da cruz de Cristo, Pai. Pai, nessa noite sara, limpa os nossos corações, Pai. Pai, que a tua graça e a tua presença esteja sobre nós, Pai, até a consumação dos céus, Pai. Pai, nessa noite, Pai, ser o nosso refrigério, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Eu agradeço a oportunidade, irmão.